Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 7 de novembro de 2011. Peço como sempre que vocês estiverem me vendo e me ouvindo direitinho, por favor confirme no chat para mim lá, tá? Bom pessoal, tivemos então nesse final de semana uma reunião aí do G20 e vamos ver como é que vai abrir os mercados aí após essa reunião. Tá? As bolsas asiáticas fecharam no terreno negativo, as bolsas europeias também fecharam aí no vermelho, agora com preocupações relativas à Itália, não mais à Grécia. Tá? Então a Europa está toda semana atrapalhando a gente de alguma forma, sempre trazendo notícias ruins para os mercados, tá certo? Bom, então, gente, vamos ver como é que o mercado vai abrir aí, tá? O nosso mercado está muito forte em relação ao mercado externo. Nos últimos pregões, um belo exemplo disso é a forte reversão que a gente enfrentou na sexta-feira. Lembrando sempre que o volume foi muito baixo, passou pouquinho dos 4 bi, foi aproximadamente 4,1 bilhões. Tá? Então, tem que lembrar sempre que o volume foi pequeno e isso sempre prejudica um pouco, tá, gente? Mas, de qualquer forma, é uma realidade. O nosso mercado aqui está bem mais forte que o mercado externo, sim, tá? Isso é uma verdade. Bom, nós temos no mercado americano, o Dow Jones deixou um candle que pode indicar um movimento de realização, então já trabalhando também, encontrando possíveis resistências no mercado americano, já deixou um candle bem estranho na sexta-feira, mas acabou também revertendo, acabou também fechando até de certa forma bonito e deixou mais na indecisão do que qualquer outra coisa, tá? Lembrando sempre que essa é uma informação muito importante. Acabou o horário de verão nos Estados Unidos, tá? Então a partir de hoje o Dow Jones passa a abrir 12:30, tá? Então a gente vai ficar 1h30 aí sem referência. Deve ser um horário muito complicado, deve ser um horário muito chato de operar, uma vez que a gente não vai ter referência com relação ao mercado americano. Então, extremo cuidado, gente, isso agora vai até acabar o horário de verão lá em fevereiro, março. Então a gente até lá vai ficar nessa situação, o mercado aqui abrindo às 11 da manhã e o mercado americano abrindo ao 12:30, tá? Às 12h30. Então a gente vai ficar 1h30 sem direção, 1h30 sem referência do mercado externo, tá? Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso aí. Nós temos notícias para o dia de hoje. Só no fechamento do nosso pregão, às 18 horas exatamente, sai dados de confiança do consumidor lá nos Estados Unidos. Tá? Então a gente já vai estar fechando aqui e não vai poder aproveitar a volatilidade que pode ser causada por essa notícia. Fora isso, não temos mais notícias do dia. Tá? Bom, pessoal, a abertura ela pode ser um pouco volátil, tá? Com relação às repercussões que eu falei para vocês, sejam elas positivas ou negativas, das reuniões que a gente teve lá no final de semana. E vários papéis aqui apresentaram uma consolidação nos gráficos, tá? Então, complicado de montar esse call para vocês. Destaque mais uma vez Petro e Vale, estão puxando forte o nosso índice para cima. O restante está tudo meio parado, tudo meio consolidado. A gente tentou separar para vocês o que tem de melhor, o que movimentou um pouco mais, para tentar encontrar algo mais claro, algo mais tranquilo para vocês aí, tá? Bom, gente, então vamos lá. Vocês estão vendo aqui na minha tela o Top Charts, tá? Então estamos iniciando essa semana aí o nosso call de abertura com o Top Charts. Então, a partir de hoje, o nosso software, o nosso Top Charts, que ainda não está no mercado, mas deve estar disponível para todos aí a partir do mês de janeiro. Então, mas estamos já iniciando os calls de abertura aqui com o Top Charts. Então, vamos começar a trabalhar. Vocês estão vendo aqui na minha tela Ibovespa, período diário. Como eu disse, na sexta-feira tivemos aqui um candle tanto quanto indeciso. O mercado acabou cedendo, mas não fez mínima em relação à quinta-feira, tá? Então, vocês podem visualizar aqui, a gente não chegou a perder a mínima. E depois acabamos voltando forte, enfrentando uma grande reversão, tá? Então, vocês podem visualizar melhor aqui nos 15 minutos, como a gente fez essa reversão. O mercado abriu, chegou a fazer mínima do dia, tudo indicava que ia lá testar a mínima do dia anterior e de repente acabou revertendo, estourando para cima, tá, pessoal? Não foi lá um pregão dos mais fáceis, uma vez que, se vocês observarem aqui, a gente fez essa máxima do dia num único movimento,
deixamos lá 58.517, e depois rompemos aqui, conforme vocês podem visualizar, rompemos aqui uma vez, rompemos aqui duas vezes, rompemos aqui três, e o mercado sempre rompia e voltava logo na sequência, tá, gente? Então, vou dizer para vocês que não foi lá muito fácil de trabalhar com esses rompimentos, porque as 3 vezes que o mercado rompeu, ele acabou voltando e acabou dando sinal nos 15 minutos, estopando quem tentou entrar nesse movimento aí, nos ativos, é claro. No final estourou para cima e já voltou no candle seguinte, então foi um dia bastante difícil, um dia de poucas operações, mas de qualquer forma estávamos lá, né? Então, esses dias difíceis também fazem parte do nosso trabalho. Temos hoje, pessoal, como máxima de sexta-feira 58.804 e como mínima 57.546. Então, se romper aqui 58.804, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 59.901. Rompendo isso aqui, vamos lá testar essa região dos 60.696. É claro que no meio do caminho nós temos aqui um ponto muito importante, que é os 60.000 pontos, tá? Que está exatamente aqui, tá certo? Então dá até para a gente arredondar esses valores aqui e colocar 60.000 como ponto mais importante aí para a gente. Deixa eu limpar aqui. Agora sim. E colocar esse ponto aqui dos 60.000, tá? Então, rompendo aqui 58.804, o mercado deve lá testar 60.000 pontos, perdão. Se por acaso perder 57.546, objetivo aqui nessa mínima, na região dos 56.099, tá? Então, nós estamos bem aqui no meio do caminho. Precisamos romper essa máxima para vir testar os 60 ou perder essa mínima aqui para vir testar os 56.099, tá? O mercado americano, índice Dow Jones também estranho na sexta-feira, também deixando aqui um candle engraçado, vamos dizer assim. O mercado cedeu forte na abertura, depois acabou recuperando, fechou lá mais ou menos no meio do caminho. Temos objetivo aqui no mercado americano em 12.284, que é exatamente este ponto aqui, tá? Então, a gente deve vir testar aqui esses 12.284. Se rompermos a máxima lá de quinta-feira, tá? Porque eles lá não fizeram nem máxima de quinta ainda, e nós temos como máxima lá 0,65, ok? Bom, eu estou vendo que o pessoal está dizendo lá que não está ouvindo, que não está vendo. Pessoal, por favor, avisem o pessoal, eu sei que vocês já estão avisando lá, para atualizar a página, apertar F5, recarregar, porque a transmissão aqui está 100% ok, a grande maioria de vocês está visualizando, tá? Então eu vou continuar o call e peço que os que não estão visualizando, por favor, recarreguem a página, avisem no chat lá para eles, tá? Então aqui está Dow Jones, então rompendo aqui essa região dos 12.065. Nós temos o futuro americano trabalhando em leve baixa de 0,335, tá? Então está, de certa forma, consolidado. Chegou a romper máxima, chegou a romper mínima em relação à sexta-feira, mas está bastante complicado, tá? Bom, pessoal, como eu disse, temos então aqui uma leve consolidação. O mercado chegou a romper máxima, depois chegou lá a testar mínima e agora está bem no meio do caminho. Então, abertura sem muita direção lá no mercado americano. Bom, terminada essa pré-análise dos mercados, essa pré-abertura, vamos ao nosso índice futuro, que já está aberto, já está funcionando. A gente está trabalhando dentro dos limites do candle lá de sexta-feira, a 59.180 pontos, tá? Não rompemos ainda nem máxima nem mínima. Temos como máxima 59.355, como mínima 57.965, tá? Então, mesmo raciocínio do Ibovespa, se romper aqui esses 59.355, temos objetivo aqui na região dos 60.590. Se perder 57.965, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 56.180, tá? Bom, então vamos aos ativos do call. Temos como recomendação para
compra para o dia ALLL3, tá? Então aqui está a ALL, interessante para uma possível compra, 2 pontos que vocês podem acompanhar. O primeiro ponto é 8,80, tá? Então que é a máxima lá de sexta-feira. Se por acaso romper esses 8,80, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 8,90 e depois aqui na região dos R$9, tá certo? Então passa a ficar bem interessante aí também a ALLL3, tá? Então rompendo aqui 8,80, tem objetivo aqui na região dos 8,90, depois aqui dos 9. E se romper isso aqui, pessoal, ela passa a vir lá 9,14. Depois nós temos alvo lá, perdão, acabei marcando errado aqui. 9,14. Depois nós temos alvo lá aqui na região dos 9,58 e finalmente aqui nos 9,77, onde ela vai montar um pivô lá no gráfico semanal, tá? Então vocês podem visualizar aqui no semanal, chegou a fazer nova mínima, está corrigindo, está se recuperando, e se romper aqui esses 9,77, ela monta um pivô no diário e passa a ter objetivo aqui na região das médias, tá? Então interessante aí a ALLL3. Então, além da ALL, nós temos a CSNA3, também bonita como possível compra, também muito forte lá na sexta-feira. E temos alguns pontos interessantes aqui. Se romper 16,40, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 16,63. E se romper 16,63, a gente passa a ter algo aqui na região dos 16,80, que é onde ela vai montar também um pivô de alta lá no gráfico semanal que vocês veem aqui na minha tela agora, tá? Então, observem que nós temos aqui uma falha de fundo e o rompimento da linha média se daria exatamente aqui nesse ponto dos 16,80. Tá? Então, interessante aqui a CSNA3. Como eu disse, rompendo aqui 16,40, objetivo em 16,63 e depois lá em 16,80. Além da CSN, nós temos também a Gerdau GGBR4. Interessante aqui a Gerdau. 2 pontos também de interesse. Se romper aqui 15,72, tem objetivo aqui em 15,94, tá? Que é exatamente este ponto aqui. E a partir daqui passa a ficar bastante interessante, tá? Dá até pra gente arredondar aqui na região dos R$16, tá? Agora sim. Então, arredondando aqui para a região dos R$16, tá? Então, rompendo aqui 15,72, temos objetivo aqui na região dos R$16. Rompendo aqui os R$16, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 17,04, tá? Então essa é a Gerdau, código dela GGBR4. Nos interessamos por ela rompendo aqui os 15,72 com alvo lá nos R$16. Além da Gerdau, nós temos também os Minas, os In5. Como eu disse, tem várias pessoas reclamando lá no chat, mas infelizmente, pessoal, a gente não vai parar o call, tá? Porque tem várias pessoas aí que estão trabalhando, que estão conseguindo visualizar, tá, gente? Então, nós não vamos parar aí o call, porque, como eu disse, a grande maioria de vocês está conseguindo visualizar, certo? Bom, então nós temos aqui os Minas, tá, também deixando um candle forte de reversão aqui na sexta-feira. Se por acaso romper aqui essa máxima de 11,91, nós passamos a ter objetivo aqui na região dos 12,68, tá? Então essa é a Uzi Minas. Rompendo 11,91, temos objetivo aqui na região dos 12,68. Além da Uzi Minas, nós temos Gafisa GFSA3. Interessante também a Gafisa. Bonita, está tentando montar aqui um pivô. Chegou a testar a mínima. Se por acaso romper essa máxima aqui dos 6,34, passa a ter objetivo aqui na região dos 6,78, tá? Então interessante também aqui a Gafisa, o código dela GFSA3. Rompendo 6,34, temos alvo aqui na região dos 6,78.
Bom, temos, além da Gafisa, nós temos a Gol 4. Então, interessante aqui a Gol. Se por acaso romper essa máxima aqui, 14,85, ela fica interessante, passa a ter objetivo aqui na região dos 15,31, e rompendo 15,31 passamos a ter alvo aqui na região dos R$17. Tá? Então, Gol 4 rompendo 14,85, objetivo lá em 15,31, depois lá nos R$17. Tá? Além da Gol, nós temos JBSS 3. Então, interessante aqui a JBSS. Se por acaso romper a máxima aqui dos 5,04, ela tem alvo aqui nessa máxima anterior dos 5,50. Tá? Então, bem interessante aqui. Observem no gráfico semanal como ela deu uma puxada muito forte aqui na semana anterior. Semana passada acabou consolidando um pouquinho, acumulando um pouco e pode voltar a subir forte. Tá? Então, se romper aqui os 5,50, ela passa a ter objetivo aqui nessas máximas, tá, pessoal? Então, 5,66 e depois aqui na região dos 5,93, tá? Então, interessante, JBS, rompendo aqui 5,04, ela passa a ter objetivo aqui na região de 5,50 e depois aqui em 5,66, tá? Temos também a Petrobras, a Petro 4. Interessante aqui a Petrobras. Se por acaso romper essa máxima de 22,18, que era o objetivo anterior que nós havíamos traçado para ela, ela passa a ter objetivo aqui na região dos 22,65. Aí depois, rompendo isso aqui, temos objetivo aqui na região dos 23,77. Então essa é a Petrobras, o código dela PETR4, a Petro 4. Nos interessamos por ela rompendo aqui 22,18 com algo lá em 22,65. Aí rompendo isso aqui, algo lá em 23,77, tá? Temos, além da Petro, a Vale 5, puxando o nosso índice também aí nos últimos pregões. Está muito, mas muito bonita realmente a Vale, tá? Se romper aqui 42,39, ela passa a ter objetivo aqui na região dos 43,85, tá? Então, Vale 5 rompendo 42,39, temos objetivo aqui na região de 43,85. Aí rompendo esses 43,85, a gente passa a ter alvo aqui na região dos R$ 44,94, tá? Essas eram as recomendações então de compra da nossa equipe para vocês. Vamos então às recomendações de venda. Nós temos lá BTOW3. Interessante a BTOW para uma possível venda. Perdendo aqui essa região dos R$13, tá, pessoal? Então, arredondando aqui, R$13. Se por acaso... Deixa eu tirar essa linha daqui. R$13, tá certo. Se por acaso perder aqui essa região dos R$13, ela passa a ter objetivo aqui na região dos R$12, que é a mínima anterior, a mínima do ano, a BTOW, o código dela BTOW3, tá? Então fiquem de olho nela. Se perder aqui esses R$13, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos R$12, tá? Além da BTOW, nós temos lá Hipermarcas, HYPE3, muito bonita, muito interessante aqui a Hipermarcas. Se por acaso perder esses 8,37, passamos a ter objetivo aqui na região dos 7,87. Tá? Então essa é a Hipermarcas, o código dela HYPE3, nos interessamos por ela numa venda, perdendo 8,37 com algo lá em 7,87. Tá? Finalmente, a última recomendação do dia, lojas americanas, a Lame 4, muito, muito bonita na sexta-feira. Se perder aqui esses 14,52, ela tem tudo para continuar cedendo, apresentou uma queda muito forte aqui na sexta-feira. E como eu disse, tem tudo para continuar cedendo. Tá? Se perder aqui esses 14,52, ela passa a ter objetivo aqui nos 14,37 e depois nós temos alvo lá na região dos R$13 aproximadamente. Tá? Então, R$13,28, R$13 seria este o alvo das lojas americanas da Lame 4. Tá? Então, arredondando aqui, alvo lá nos R$13. Tá? Essa é a Lame 4.
as lojas americanas, perdão, o código dela LAMB4, nos interessamos por ela para uma venda perdendo 14,52 com alvo em 14,37, depois lá em R$14, tá? Essas eram então as recomendações da nossa equipe para vocês, tá, pessoal? Vamos ver lá então o que o pessoal pede lá no chat, tá? Então nós temos... Deixa eu ver o que o pessoal pede. Bom, a maior parte está reclamando que não está vendo nada. Vamos lá. A Zélia pede a Braskem. Então vamos lá ver a Braskem. BRKM5. Zélia, a Braskem deixou um candle bem esquisito aqui na sexta-feira, tá? Chegou a subir bem, depois chegou a cair, ficou fechando aqui no 0 a 0, ou ao contrário, chegou a cair, depois chegou a subir e acabou fechando aqui no 0 a 0, tá? Então, vou te dizer o seguinte, não tem muito, perdão, o que falar dela na sexta-feira. O semanal também não nos diz nada, uma possível falha de fundo aqui nessa região dos R$13, mas tá complicado, não dá para tirar nenhum tipo de análise da Braskem, tá, Zé? Por enquanto, se você quiser pensar numa venda dela, eu acho precipitado, tá? Mas se você quiser, se de repente ela estiver desenvolvendo bem para baixo, 15,36, tá? Perdendo 15,36, alvo aqui na região dos 14,53, tá? Se por acaso ela romper essa máxima, ela deve continuar o movimento dela, rompendo 16,25, deve continuar com algo lá na região dos R$17, R$17,10 aproximadamente, tá? Então essa é a Braskem, tô achando ela bem enrolada, tá, Zélia? Além da Braskem, a Zélia pede para nós também a Fibria, vamos ver a Fibria. Aqui está a FIBR3, muito enrolada essa Fibria, Zélia, tá? Não dá para falar nada. Observa que ela monta um pivô de alta, depois cede forte, já deixa aqui um gap de baixa, mais um invertido, aí tenta subida, aí dá sinal de venda, fecha na máxima, esquece ela por enquanto, está sem tendência, está sem direção, tem ativos mais interessantes, tá? Temos além da Fibria, a Tatiana nos pede lá Marfrig MRFG3. Então vamos ver lá a Marfrig. Está aqui a Tatiana Marfrig. Por enquanto eu estou vendo ela também um tanto quanto sem direção, tá? Eu acho que vale a pena a gente ficar de olho para uma possível venda aqui nessa região dos 6,83, tá? Então, para compra eu acho muito precipitado. Ela vem de um gap de baixa, vem trabalhando aqui, indo lá testar mínima. Se por acaso perder esses 6,83, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 5,59, tá? Então essa é a Marfrig, o código dela MRFG3, tá? Silvia, por favor, convida os nossos amigos que não estão conseguindo visualizar ali no chat para entrar no nosso curso ao vivo, que a gente faz essas análises todas para eles ao vivo lá no curso ao vivo, e informa também para eles se cadastrarem na nossa newsletter lá no site, que eles recebem até às 11 horas, eles vão receber diretamente no e-mail deles, ou podem visualizar também no YouTube, automaticamente nosso call. Pelas 11 horas a gente já consegue postar lá para vocês. Então, por favor, informa eles lá, tá, Silvia? Convida para acessar o curso ao vivo e informa que se eles se cadastrarem na newsletter, eles podem receber diretamente no e-mail deles o call de abertura, tá? Temos, além da Marfrig, a Tatiana pede a Rossi. Vamos visualizar aqui a Rossi. A Tatiana Rossi também está muito enrolada, ela está, de certa forma, até bonita. Aí deixou aqui um gap de alta, depois deixou um gap de baixa, e agora está toda enrolada aqui. Chegou a dar sinal de compra, depois fechou na mínima, chegou a dar sinal de venda, voltou tudo. Não recomendo ficar de olho nesse papel, pelo menos não agora, tá? A não ser que ela desenvolva uma tendência muito forte no dia, o que pode acontecer, pelo tipo de movimento que a gente tem enfrentado, tá? Então temos, além da Rossi, nosso amigo Éder pede lá o café ICFZ11, vamos lá. Tá aqui o nosso cafezinho, parceiro. Tá tentando se recuperar, tá certo? Tá tentando subir. Rompeu já a máxima aqui de sexta-feira. Observa ele aqui no semanal que ele está bastante enrolado, tá? Mas já deu sinal de compra na semana e ele passa a ter alvo aqui no 340, tá? Então fica de olho aí no café. Já rompeu o máximo da semana passada e agora você pode até ficar de olho aí utilizando a técnica do rompimento que a gente ensina vocês
dessa máxima aqui de 332, passa a ter objetivo aqui na região dos 334,90, depois aqui na região dos R$340, tá certo? Então, além do ICFZ11, nós temos... o que mais que o pessoal pede lá? Bom, beleza, acho que era isso aí, gente. Bom, antes de encerrar, eu queria convidar todos. Silvia, por favor, escreve para o pessoal que a gente vai fazer as análises lá no curso ao vivo, que é para eles acessarem lá, que a gente vai fazer as análises, eles são todos convidados para acessar lá no curso ao vivo, tá? Pede desculpas aí, o problema deve ser na internet deles, a transmissão aqui está normal. E coloca mais uma vez que nós vamos fazer as análises lá no curso ao vivo, que eles podem entrar lá na sala que a gente vai fazer as análises. São todos nossos convidados. E que eles podem se cadastrar na nossa newsletter, tá? Que eles vão receber lá no e-mail deles, até às 11 horas da manhã a gente manda a newsletter para vocês aí, tá, pessoal? Perdão, até o meio-dia a gente manda a newsletter para vocês, tá? Bom, então vamos lá, gente. Nós temos aqui, para vocês acessarem o nosso curso ao vivo durante o pregão, basta acessar lá nosso site, www.interinvesteeducacional.com.br. Nós temos aqui um chat gratuito aqui já na página de entrada, tá? Então fica disponível para vocês das 11 da manhã até as 18 horas. E nós temos aqui a tela dos professores, que por acaso está sem os gráficos aqui. Acho que o Alessio esqueceu de colocar, a gente está vendo só uma tela azul, mas aqui aparecem os gráficos para vocês automaticamente, tá, pessoal? Basta vocês acessarem aqui o curso ao vivo durante o pregão. Vocês podem fazer a opção de se cadastrar e a nossa equipe vai entrar em contato com vocês, ou vocês podem fazer o download do Ventrilo aqui e instalar conforme este tutorial que vocês já têm aqui nessa mesma página, tá? Então, o Alessio está abrindo os gráficos já, tinha esquecido de abrir, vocês já estão visualizando aí, tá? Então, aqui na tela dos professores, vocês podem acompanhar nossa tela ao vivo durante todo o pregão e participar também gratuitamente do chat aqui na nossa página principal, tá certo, gente? Fica disponível durante todo o pregão aí. Encerrando então o call, só lembro mais uma vez que nós temos o mercado americano abrindo hoje às 12h30, tá? E não mais às 11h30, lá acabou o horário de verão. Então a gente agora tem que aguardar um pouco mais pela abertura do mercado americano. A gente deve ficar aí aproximadamente uma hora e meia, mais ou menos, sem direção, e sempre é um período bastante complicado, tá, gente? O mercado não tem direção, não tem volume, até abrir o mercado americano a gente fica mais ou menos parado aqui. Então tomem cuidado com isso e tomem cuidado também com possíveis volatilidades na abertura, que eu até já não acredito mais em função dos futuros, mas ainda pode acontecer. Então lembrem bem disso, que hoje só às 12h30 que o mercado americano vai abrir. Até lá tomem bastante cuidado com essa abertura que vai ser um pouco diferente do que a gente está acostumado, tá certo? Um grande abraço a todos, um excelente pregão e até amanhã às 10h30 em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.